não vai mudar em nada, né? A nossa maneira de trabalhar, até porque, pelo menos no meu pensamento, não é esse mês de novembro que nós vamos jogar a cada 3 dias. Nós estamos jogando a cada 3 dias há muito tempo. E a cada 3 dias sempre uma decisão. Então as pessoas não podem ver daqui para frente, as pessoas têm que ver um pouquinho para trás também. Eu venho falando isso sempre, o Flamengo vinha disputando 3 competições, a cada 3 dias jogando. Esse mês de novembro, como você mesmo falou, não vai ser diferente. E nós temos uma decisão no próximo dia 27. Então tem pessoas inteligentes o suficiente aqui dentro, a gente tem trocado ideias para ver sempre o que é melhor para o clube. Até porque a gente sabe, né, que nós estamos ainda na briga pelo brasileiro. E enquanto houver chance, pode ter certeza que a gente vai brigar pelo brasileiro também. Tá aí o Cuca e o Renato. Teve uma confusãozinha também depois da saída no túnel para os vestiários do Cuca, com seguranças e tudo mais. Que também não foi uma coisa de bom comportamento, não, né? De um treinador que deveria manter um pouco a sua tranquilidade, porque sabe que repercussões isso tem. E o Cuca não foi bem nesse episódio no Maracanã. Mas, o André, antes do intervalo, você fez uma provocação. Qual foi a provocação? Assim, o contexto, Preto, é que se tudo correr normalmente no dia 27, com a nossa transmissão e tal, nós aqui vamos mostrar, nossa equipe, né? Vai mostrar um jogo em que vai ter um time com a bola e um com espaço. É assim que funciona. Como o Flamengo se sente melhor jogando futebol? Tentando ser protagonista, dar as cartas, instalando-se no campo do adversário, superioridade técnica, talento. É assim que esse Flamengo, desde 2019, é melhor do que quase todos os times que encontra, e é assim que o Flamengo vence na gigantesca maioria das vezes. Esse time atual é um time que já venceu de outras formas, já se aproveitou de jogos um pouco mais descontrolados, sempre investindo na qualidade técnica individual. São muitos jogadores no elenco do Flamengo ideal, com todos à disposição, muito acima da média. É uma reunião que outros clubes brasileiros, até mesmo o Atlético, não possuem. Mas ontem no segundo tempo, porque estava em vantagem, porque era um jogo que o Flamengo não poderia deixar de vencer, porque o momento, até do ponto de vista técnico, é muito sensível, preocupante, porque a comissão técnica está pressionada, os jogadores também, o Flamengo resolveu jogar no espaço. Foi bem? Não, não foi. Mostrou-se até desconfortável em determinadas situações. Das longas ocorrências de bolas aleatórias disparadas para o campo de ataque pelos dois times, porque o jogo foi ruim, especialmente em relação ao que se esperava do encontro entre essas duas equipes. Muitas foram do Flamengo, apressadas, não organizadas, porque para contra-atacar você precisa ser um time muito organizado. Então nós vimos um Flamengo diferente do seu elemento primordial. O Abel vem do Flamengo jogar nas 4 atuações anteriores a esse jogo contra o Atlético, certamente se sentiu ainda mais alimentado nas suas convicções de é assim que eu vou enfrentar meu time. Tentando travar o Flamengo, como fez o Cuiabá, só com metade da equação, porque o Cuiabá não ameaçou o Flamengo. Como fez o Atlético Paranaense, muito bem sucedido. Como fez o Fluminense, expondo os defeitos momentâneos do time do Flamengo de forma muito clara. Como o Flamengo vai chegar no dia 27? Ninguém sabe. Como o Palmeiras vai chegar no dia 27? Ninguém sabe. Naturalmente, será o Flamengo com a bola, o Palmeiras com o espaço. Mas e se não for? Como o Palmeiras estaria preparado para enfrentar um Flamengo que possa dizer a ele: venha e jogue? Isso é o que mais atrapalha o time do Abel. Ao longo da temporada, quase todas as equipes que disseram ao Palmeiras: pode vir, André, colocaram o time do Abel em situações problemáticas. Fala, Birner. a resposta à sua pergunta foi dada na última final da Libertadores, com os mesmos técnicos. É óbvio que não dá para comparar individualmente o Santos ao Flamengo, mas com os mesmos técnicos, não, o Cuca não tá, obviamente, o Santos ao Flamengo, mas eu acho que o jogo ficaria muito parecido com o Renato se o time não sair. Agora, eu acho que a postura do Flamengo vai depender de quem o Renato tiver à disposição. Se ele tiver todos os jogadores principais, os herdados desde a época de Jorge Jesus,
principalmente do meio campo para frente, eu acho que o Flamengo vai fazer o jogo de iniciativa, o Flamengo vai tentar pressionar um pouco mais à frente, o Flamengo vai tentar suas triangulações. Se tiver, repito, todo mundo bem, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Arão e o Andréas, que é o time titular do meio campo para frente. Se tiver o Felipe Luiz principalmente também, porque dá um suporte legal do lado esquerdo. E aí o Renato faz esse jogo. Se ele não tiver esses jogadores, com outros atletas, o Flamengo nunca conseguiu reproduzir esse jogo que a gente tanto elogia e tanto gosta. E aí eu não duvido que ele faça um jogo parecido com o que a gente viu, por exemplo, na última final de Libertadores, um nível técnico superior, com o Renato segurando mais o time. O Abel também não vai para cima de maneira maluca do Flamengo, não tem a menor lógica. Por exemplo, o Palmeiras tem uma jogada aérea muito forte, né? O Palmeiras vai muito bem na bola parada. O Flamengo ainda não se provou um time capaz de lidar com isso. O Abel sabe que se fizer um gol num jogo que nem como esse, o outro time pode ter um pouco mais de dificuldade por conta dos nervos. Então, essa partida vai reunir coisas que tem detalhes que não acontecem em jogos comuns. Então, para mim, é muito simples. Se o Flamengo tiver todos os jogadores à disposição, vai com o seu jeito que rende melhor e que a torcida gosta mais. Se o Flamengo não tiver os seus jogadores à disposição, como não conseguiu jogar bem de outra forma, vai no modo emergencial, que nem ontem. E aí a gente vai ter uma final um pouco mais truncada, um pouco mais fechada, a não ser que saia um gol rapidamente e o jogo fique aberto por conta das circunstâncias, mas não das ideias que os treinadores tiveram antes da partida. Eu acho importante ressaltar, até baseado na tela que a gente mostrou antes, né, até do comentário do Birner, que isso tem sido, não vou dizer uma tendência, mas isso tem acontecido muito com o Flamengo nos últimos tempos, né? O Flamengo, em vários momentos dos jogos, às vezes nem termina o jogo com menos posse. Essa tela aí, né? Essa tela aí. Eu acho que é importante mostrar o quanto de vezes isso já aconteceu aí em momentos diferentes, né? A gente está vendo, claro. Aí nós estamos até falando de jogos, você tem o jogo contra o Del Valle, né, com esse mesmo, vamos dizer, com a mesma formação, ou com o mesmo técnico, enfim, com o mesmo material à disposição, até, embora naquele momento até com mais jogadores do que agora, né? Eu acho que ontem especificamente teve muito da imposição do Atlético também. Nós estamos falando de um time que é tão forte quanto o Flamengo e que conseguiu se impor do ponto de vista de tomar iniciativa, de partir para o campo de ataque. Então a gente teve um Flamengo com 40% de posse de bola no primeiro tempo, 35% no segundo tempo. Aí também porque pega aquela reta final do jogo em que é normal, né? A gente sabe que os times acabam... Aposta tudo em fechar a casinha e tal. Mas o Flamengo funciona bem assim também. E aí, como falou o Birner, também depende dos jogadores em campo. Porque se é para você ter o Michael, por exemplo, que é nos últimos jogos talvez um dos caras mais decisivos, o que consegue mais criar ofensivamente para o Flamengo, o Michael está criando muito mais do que algumas das estrelas do Flamengo. E esse é um cara que funciona muito melhor com o espaço. Esse é um cara que tem mais dificuldade com o time adversário fechado e tudo mais. Então, eu acho que também vai da estratégia baseado no que você vai ter à disposição. Eu acho que hoje o Renato quer e sonha em ter os seus 11 titulares. Ainda é plenamente possível. Parece hoje improvável por conta da quantidade de jogadores que o Flamengo perde rodada após rodada, uma hora sai um, outra hora sai outro. Mas hoje você não olha para os desfalques do Flamengo e não vê ali ninguém com, esse aqui 30 dias fora. Porque se tiver isso, aí esse cara está fora da final da Libertadores. Não tem. E eu acho que o Flamengo vai trabalhar a partir de agora planejando para ter o seu time titular. Aquele time considerado o ideal pelo Renato. E se for o time ideal, aí eu estou com o Birner, eu acho muito, mas muito improvável que a estratégia ou que a alternativa seja a de jogar com as linhas baixas, esperando, até porque se ficar esperando o Palmeiras, provavelmente os dois vão ficar se esperando. Ô Zelt, você vê mudança de convicção aí no trabalho do Renato, principalmente depois da queda para o Furacão na Libertadores da América? Sentiu alguma mudança de comportamento para o jogo contra o Galo no Maracanã? Eu acho que ontem foi um jogo inteligente, Prieto. O Flamengo vinha de uma semana muito difícil e jogando contra o adversário mais difícil de todos desse campeonato. Fez 1-0
e se deu o luxo de meio que negociar a posse de bola em troca do resultado. É um time que tem qualidade, inclusive, para isso. Quando acabou o jogo ontem, choveram WhatsApps de rubro-negros para mim falando em volta do malvadão. Quem viu a partida sabe que não foi nada disso. Ao contrário, o Flamengo trabalhou com muita inteligência, um resultado difícil que conseguiu, e talvez isso possa acontecer no jogo da Libertadores. Não imagino o Flamengo de início com essa proposta. Mas se ele perceber um jogo difícil, por que não? Por que não se precaver do que aconteceu com o Galo, por exemplo? O Galo contra o Palmeiras abre o placar no jogo em Minas, tem a possibilidade e a confiança, e eu te confesso que se fosse eu ali, também iria para o 2-0, tudo conspirava a favor, até no embalo da torcida, e o Atlético acabou dando ao Palmeiras justamente o jogo que o Palmeiras quer. Então, acho que vai muito dessa questão do resultado embaixo do braço. Sei que são só 90 minutos, o que aperta a margem, né? Mas aperta para todo mundo. O Abel, por exemplo, não vai ter a margem contra o Flamengo que ele teve contra o Atlético. Contra o Atlético foi muito uma classificação de 180 minutos. Então, para o outro também, o que só aumenta a tensão nessa decisão, né? Porque você vai ter que tomar decisões, inclusive, durante a partida. Sobre essa questão do Scarpa e do Rafael Veiga, acho que contra o Flamengo ele não arriscará, até porque um dos problemas dele é justamente na lateral. Porque hoje ele justificou que deu certo para dar espaço ao lateral. Esse lateral dele fatalmente deve ser o menino. Não, você tem toda a razão. Vamos lembrar que daquele lado, se o Renato tiver juízo, joga o Bruno Henrique. Né? Ou na pior das hipóteses, pior entre aspas, o Michael. Né? Então, quando eu digo que o Abel vai testando situações que podem ser usadas na final, não é uma situação de início de jogo. Mas de repente, 30 minutos do segundo tempo, Flamengo ganhando por um gol de vantagem. É uma situação que pode ser usada. Isso. Porque ganhou uma possibilidade, né, Bino? Abriu um leque. Isso. Isso é um leque que ele vai abrindo para que use em caso de necessidade, em circunstâncias específicas, não no início do jogo. Então, quantas vezes a gente viu o Scarpa jogar junto com o Veiga? Pouquíssimo. Ontem ele fez, hoje, quer dizer, ele criou uma situação e a gente viu em muitos momentos isso funcionar. Contra o Flamengo, obviamente, com a força que o Flamengo tem pelos lados, não tem a menor lógica começar jogando assim. Não vai começar jogando assim. É muito improvável, a não ser que o Flamengo tenha vários desfalques. Mas, de acordo com o que acontecer no jogo, se por acaso precisar buscar o resultado, tiver uma situação de emergência, é uma situação que o treinador treinou, preparou e que já viu, por exemplo, um jogo como hoje, funcionar quando o Palmeiras teve a iniciativa. No segundo tempo, o Palmeiras abriu mão da bola. A gente está falando de um jogo diferente.